A Associação Tocando em Frente tem o canal do Clube do Livro. Aqui você encontrará diversos títulos com acesso gratuito. Inscreva-se já e compartilhe. Seja bem-vindo e boa leitura! Fernão Capelo Gaivota, Richard Bach. Primeira parte. Era de manhã e o sol cintilava nas rugas de um mar calmo. A 10 quilômetros da costa, um barco de pesca acariciava a água. Subitamente, os gritos do bando da alimentação relampejaram no ar e despertaram um bando de 1000 gaivotas que se lançou precipitadamente na luta pelos pedacinhos de comida. Amanhecia um novo dia de trabalho. Mas lá no fundo, sozinho, longe do barco e da costa, Fernão Capelo Gaivota treinava. A 30 metros de superfície azul brilhante, baixou os seus pés com membranas, levantou o bico e tentou a todo custo manter suas asas numa dolorosa curva. A curva fazia com que voasse devagar, e então sua velocidade diminuiu até que o vento não fosse mais que um ligeiro sopro, e o oceano com que tivesse parado abaixo dele. Cerrou os olhos para se concentrar melhor, susteve a respiração e forçou só mais 1 centímetro de curva. Mas as pernas levantaram-se em turbilhão, atrapalhou-se e caiu. Como se sabe, as gaivotas nunca se atrapalham, nunca caem. Atrapalhar-se no ar é para elas desgraça e desonra. Mas Fernão Capelo Gaivota, sem se envergonhar, abrindo outra vez as asas naquela trêmula e difícil curva, parando e atrapalhando-se outra vez, não era um pássaro vulgar. A maior parte das gaivotas não se preocupa em aprender mais do que os simples fatos do voo, como ir da costa à comida e voltar. Para a maioria, o importante não é voar, mas comer. Para esta gaivota, contudo, o importante não era comer, mas voar. Antes de tudo o mais, Fernão Capelo Gaivota adorava voar. Esta maneira de pensar não o popularizava entre os outros pássaros, como veio a descobrir. Até os próprios pais se sentiam desanimados ao vê-lo passar dias inteiros fazendo centenas de voos rasantes sozinho. Ele não sabia por que, por exemplo, quando voava sobre a água a uma altitude menor que a metade do comprimento das suas asas, podia manter-se no ar mais tempo, com menos esforço. Esses voos rasantes não terminavam com a habitual aramagem de pés hirtos que feriam a água. Ele aramava de mansinho, os pés apertados contra o corpo, deixando apenas um rastro borbulhante. Quando começou a treinar as aterragens deslizantes na praia e a contar em passos o comprimento do rastro na areia, os pais começaram a ficar deveras desanimados. — Por que, Fernão, por quê? Perguntava-lhe a mãe. — Por que é que lhe custa tanto ser como o resto do bando? Por que você não deixa os voos baixos para os pelicanos, para o albatroz? Por que não come? Filho, você está aqui é só pena e osso. Não me importo de estar só pena e osso, mãe. Eu só quero saber o que posso fazer no ar e o que não posso. É tudo. Só quero saber isso. Escute, Fernão, disse-lhe o pai com bondade. O inverno não está longe. Haverá poucos barcos e o peixe da superfície irá para as zonas mais profundas. Se você tem necessidade de estudar, então estude o alimento e como consegui-lo. Esta história dos voos está muito certa, mas você tem de pensar que não pode comer um voo rasante. Não esqueça que a razão por que você voa é comer. Fernão baixou a cabeça obediente. Nos dias seguintes, tentou comportar-se como as outras gaivotas. Tentou de fato,
gritando e lutando como o resto do bando em volta dos pontões e dos barcos de pesca, mergulhando sobre os restos de peixe e de pão, mas não conseguiu. Não faz sentido, pensava ele, largando deliberadamente uma anchova suculenta que lhe custara bastante a ganhar aos pés de uma velha gaivota esfomeada que o acossava. Não faz sentido. Eu podia ganhar todo o tempo aprendendo a voar. Há tanto que aprender. Não tardou muito que Fernão Gaivota voltasse a pairar no céu, sozinho, longínquo, esfomeado, feliz, aprendendo. O tema era a velocidade. Ao cabo de uma semana de prática, conseguira aprender mais sobre velocidade do que a gaivota viva mais rápida. A 300 metros de altura, batendo as asas com toda a força de que era capaz, lançou-se numa vertiginosa picada direta às ondas e aprendeu por que razão as gaivotas não fazem vertiginosos mergulhos picados. Em escassos 6 segundos, passou a mover-se a 120 km por hora, velocidade que desequilibra a asa no arranque para a subida. Vez após vez sucedeu o mesmo. Por mais cuidadoso que fosse, trabalhando até o limite da sua capacidade, perdia o controle em alta velocidade. Subira 300 metros, dando primeiro tudo em frente. Depois, dobrar o corpo e cair em mergulho vertical. Mas sempre que tentava subir outra vez, a asa esquerda atrapalhava-se e fazia-o rolar violentamente para a esquerda. Ao tentar recuperar, era a asa direita que se atrapalhava, e então tremeleava como as chamas, num selvático movimento desordenado de parafuso girando para a direita. Não conseguiu ser suficientemente cuidadoso naquele arranque. 10 vezes tentou e 10 vezes alcançou os 120 km por hora, acabando sempre numa agitada massa de penas descontroladas que ia esmagar-se na água. A chave, pensou por fim, deve estar em manter as asas paradas nas grandes velocidades, batê-las até chegar aos 120 e depois pará-las. Tentou outra vez a 600 metros, lançando-se no mergulho com o bico espetado, as asas bem abertas e firmes a partir do momento em que ultrapassou os 120 km por hora. Precisou de uma força tremenda, mas deu resultado. Em 10 segundos, transformou-se numa mancha no céu a 130 km por hora. Fernão acabava de estabelecer um recorde mundial de velocidade para a gaivota. Mas a vitória durou pouco. No instante em que tentou a horizontal, no instante em que modificou o ângulo das asas, projetou-se outra vez naquele terrível desastre descontrolado e a 130 quilômetros foi como se tivesse sido atingido por dinamite. Fernão Gaivota explodiu a meia altura e esmagou-se num mar duro como tijolo. Quando voltou a si, a noite já era velha. Flutuava a superfície negra do oceano encharcado em luar. As asas eram enormes e esfarrapadas barras de chumbo, mas o fracasso pesava-lhe ainda mais nas costas. Desfalecido, desejou que o peso fosse bastante para o arrastar docemente até o fundo e acabar com tudo. Ao afundar-se na água, uma estranha voz cavernosa soou dentro dele. Não há nada a fazer, sou uma gaivota. A minha natureza limita-me. Se estiver destinado a aprender tanto acerca do voo, teria mapas em vez de miolos. Se estivesse destinado a voar a alta velocidade, teria asas curtas como o falcão e viveria de ratos em vez de peixes. O meu pai tem razão. Devo esquecer esta loucura. Devo regressar ao seio do bando e contentar-me com o que sou, uma pobre limitada gaivota. A voz sumiu-se e Fernão acordou. Uma gaivota passa a noite em terra.
A partir desse momento, jurou tornar-se uma gaivota normal. Seriam todos felizes. Morto de cansado, arrancou-se da água densa e voou para a terra, grato pelo que aprendera, a forma de poupar trabalho voando a baixa altitude. Mas não, pensou, o que eu era acabou-se tudo o que aprendi. Sou uma gaivota como outra qualquer e voarei como uma delas. Assim, subiu dolorosamente a 30 metros e bateu as asas com mais força, apressando-se a chegar à terra. Sentiu-se melhor depois da decisão de ser apenas mais um do bando. Daí em diante não haveria mais laços a prendê-lo à força que o levara a aprender, não haveria mais desafios nem mais fracassos. E era bom deixar de pensar e voar no escuro em direção às luzes da praia. Escuro, a voz irreal estalou em alarma. As gaivotas nunca voam no escuro. Mas Fernão não prestava atenção e não a ouvia. É bom, pensava. A lua e as luzes brincando na água, atirando a pequenos lampejos e tudo tão calmo, tão parado. Desça! As gaivotas nunca voam no escuro. Se estivesse destinado a voar no escuro, teria olhos de coruja. Teria mapas em vez de miolos. Teria as asas curtas do falcão. Envolto na noite, a 30 metros no ar, Fernão Capelo Gaivota pestanejou. A dor e as resoluções desvaneceram-se. As asas curtas do falcão. É isso! Como fui louco! Tudo o que eu preciso é de uma asinha curta, tudo o que eu preciso é fechar as asas o mais que puder e voar só com as pontas. Asas curtas. Subiu a 600 metros acima do negro mar e, sem pensar um momento no fracasso ou na morte, apertou as asas de encontro ao corpo, deixou que apenas as pontas das asas cortassem o vento como lâminas de punhal e mergulhou na vertical. O vento era rugido de um monstro na sua cabeça, 100 km por hora, 130, 180 e ainda mais depressa. A tensão nas asas, agora que se deslocava a velocidade de 200 km por hora, não chegava a ser tão forte como antes, a 130, e bastou-lhe mover só um bocadinho a ponta das asas para sair da queda sem dificuldade e disparar por cima das ondas como uma bala cinzenta de canhão apontada à lua. Semicerrou os olhos para se proteger do vento e regozijou-se. 200 km por hora e controlados. Se mergulhasse de 1.500 metros em vez de 600, que velocidade! As promessas de momentos antes estavam esquecidas, varridas por aquele enorme vento rápido, e contudo não sentia remorso por não cumprir as promessas que fizera a si próprio. Essas promessas são só para as gaivotas que aceitam o vulgar. Quem conseguiu chegar à excelência da sua aprendizagem não tem necessidade desse tipo de promessa. Quando o sol começou a romper, Fernão Gaivota treinava outra vez. Vistos de 1.500 metros, os barcos de pesca eram pontinhos escuros no azul liso da água, e o bando da alimentação, uma apagada nuvem de átomos de poeira movendo-se em círculo. Ele estava vivo, ligeiramente trêmulo de prazer, orgulhoso de que o seu medo estivesse dominado. Então, sem cerimônias, cingiu-se com as asas anteriores, estendeu as curtas, colocando as pontas em ângulo e mergulhou diretamente em direção ao mar. Quando passou os 1.200 metros, deslocava-se a velocidade máxima e o vento era um sólido muro de som contra o qual não podia mover-se mais depressa. Voava agora em pleno mergulho, à velocidade de 320 km por hora. Engolia em seco, sabendo que se as asas se abrissem àquela velocidade,
ficaria reduzido a 1 milhão de pequenos fragmentos de gaivota. Mas a velocidade era poder, e era alegria e beleza pura. Começou o desvio a 300 metros. As pontas das asas vibravam e ressoavam contra o vento gigante. O barco e a multidão de gaivotas cresciam à velocidade de um meteoro e lançavam-se diretamente no seu caminho. Não podia parar e ainda nem sabia como iria virar aquela velocidade. A colisão seria a morte instantânea. Era melhor fechar os olhos. Aconteceu então nessa manhã, logo a seguir ao nascer do sol, que Fernão Gaivota atravessou o bando da alimentação como uma bala, riscando o céu a 300 km por hora, de olhos fechados, num tremendo rugido de vento e penas. A gaivota da fortuna sorriu-lhe desta vez e ninguém foi ferido. Na altura em que espetou o bico para o céu, ainda flechava o ar a 240 km por hora. Quando por fim diminuiu para 30 e voltou a abrir as asas, o barco era apenas uma migalha no mar, 1.200 metros abaixo. Na sua mente latejava o triunfo, velocidade máxima, uma gaivota a 320 km por hora. Era uma vitória, o maior momento da história do bando, e nesse momento nasceu uma nova era na vida de Fernão Gaivota. Voando para a solitária zona de treino, encolhendo as asas para um mergulho de 2.400 metros, dispôs-se imediatamente a descobrir como virar. O movimento de 1 centímetro numa única pena da ponta da asa produzira uma curva larga e suave, a tremenda velocidade, descobriu ele. Contudo, antes de descobrir isto, verificou que, se movesse mais de uma pena àquela velocidade, era disparada em movimento giratório como uma bala de espingarda. E Fernão fez as primeiras acrobacias aéreas de uma gaivota viva. Nesse dia, não perdeu tempo conversando com outras gaivotas e voou até depois do pôr do sol. Descobriu o loop, o slow roll, o point roll, o inverted spin, o go bunt, o pinwheel. Quando Fernão Gaivota se juntou ao bando na praia, era já noite cerrada. Está tonto e tremendamente cansado. Apesar disso, não resistiu ao prazer de voar num loop para a terra e de fazer um snap roll antes de aterrar. Quando souberam do triunfo, pensava, ficarão loucos de alegria. Como vale a pena agora viver? Em vez da monótona labuta de procurar peixe junto dos barcos de pesca, temos uma razão para estar vivos. Podemos subtrair-nos à ignorância, podemos encontrar-nos como criaturas excelentes, inteligentes e hábeis. Podemos ser livres. Podemos aprender a voar. Os anos vindouros brilhavam e trauteavam promessas. As gaivotas estavam reunidas em conselho quando ele aterrou e, segundo parecia, já estavam em reunião havia algum tempo. Na realidade, estavam à espera dele. Fernão Capelo Gaivota é chamado ao centro. As palavras do mais velho foram pronunciadas no tom mais solene. Ser chamado ao centro só podia significar grande vergonha ou grande honra. Ser chamado ao centro por honra era a maneira como eram designados os principais chefes das gaivotas. Claro, pensou, o bando da alimentação esta manhã viu o triunfo, mas eu não quero honras. Não me interessa ser chefe. Só quero partilhar o que descobri, mostrar a todos esses horizontes que estão à nossa frente. Avançou um passo. Fernão Gaivota, disse o mais velho, é chamado ao centro por vergonha aos olhos das gaivotas suas semelhantes. Foi como se lhe batessem com uma tábua. Os joelhos enfraqueceram-lhe, um enorme rugido ensurdeceu-o.
Ser chamado ao centro por vergonha? Impossível. O triunfo. Eles não podem compreender. Estão errados. Estão errados. Pela sua desastrada irresponsabilidade, entoava a voz solene, por violar a dignidade e a tradição da família das gaivotas. Ser chamado ao centro por vergonha significava que seria banido da sociedade das gaivotas, desterrado para uma vida solitária nos penhascos longínquos. Um dia, Fernão Capelo Gaivota aprenderá que a irresponsabilidade não compensa. A vida é o desconhecido e o desconhecível, mas não podemos esquecer que estamos nesse mundo para comer e para nos mantermos vivos tanto quanto pudermos. Uma gaivota nunca contesta o conselho do bando, mas a voz de Fernão ergueu-se gritando: irresponsabilidade? Meus irmãos, quem é mais responsável do que uma gaivota que descobre e desenvolve um significado, um propósito mais elevado na vida? Passamos 1000 anos lutando por cabeças de peixe, mas agora temos uma razão para viver, para aprender, para descobrir, para sermos livres. Deem-se uma oportunidade, deixem-me mostrar-lhes o que descobri. O bando mostrou-se impenetrável como a pedra. Quebrou-se a irmandade, entoaram em conjunto todas as gaivotas, e em perfeito acordo taparam solenemente os ouvidos e viraram-lhe as costas. Fernão Gaivota passou o resto dos seus dias sozinho, mas voou muito além dos penhascos longínquos. A solidão não o entristecia. Entristecia-o que as outras gaivotas se tivessem recusado a acreditar na glória do voo que as esperava. Recusaram-se a abrir os olhos e ver. Aprendia cada vez mais. Aprendeu que um eficiente mergulho a grande velocidade lhe dava o peixe raro e saboroso que vivia a 3 metros abaixo da superfície do mar. Já não precisava de barcos de pesca nem de pão duro para viver. Aprendeu a dormir no ar, estabelecendo um percurso noturno pelo vento do largo, cobrindo 150 quilômetros desde o ocaso até a aurora. Utilizando o mesmo controle interior, voou através de nevoeiros cerrados e subiu acima deles para os céus estonteantes de claridade, enquanto qualquer outra gaivota ficava em terra, conhecendo apenas neblina e chuva. Aprendeu a dominar os altos ventos do continente e a jantar ali os deliciosos insetos. O que outrora desejara para o bando, tinha-o agora só para si. Aprendera a voar e não lamentava o preço que pagara por isso. Fernão Gaivota descobriu que o tédio, o medo e a ira são as razões por que a vida de uma gaivota é tão curta, e sem isso a perturbar-lhe o pensamento, viveu de fato uma vida longa e feliz. Vieram à noite e encontraram Fernão deslizando tranquilamente sozinho pelo seu querido céu. As 2 gaivotas que surgiram junto às suas asas eram puras como a luz das estrelas e o brilho que delas se despendia era leve e afável no éter noturno. Mas o mais encantador era a perícia com que voavam, as pontas das asas movendo-se a 1 centímetro exato e constante das suas. Sem uma palavra, Fernão submeteu-as ao teste a que nenhuma gaivota fora ainda submetida. Torceu as asas, diminuiu a velocidade para 1,5 km por hora e deslizou lentamente, quase parando no ar. Os 2 pássaros irradiantes deslizaram com ele suavemente, mantendo-se em posição. Sabiam voar devagar. Dobrou as asas e caiu num mergulho de 280 km por hora. Mergulharam com ele, riscando à noite em formação impecável. Por fim, transformou diretamente essa velocidade numa longa rotação ascendente lenta e vertical. Giraram com ele sorrindo.
Regressou ao voo planando e esperou algum tempo antes de falar. Muito bem, quem são vocês? Nós somos do seu bando, Fernão. Somos suas irmãs. As palavras eram fortes e calmas. Viemos para levar você para mais alto, para levá-lo para casa. Eu não tenho casa, nem tenho bando. Fui banido. E estamos agora sobrevoando o pico da grande montanha do vento. Já não posso elevar este velho corpo além de umas centenas de metros. Você pode sim, Fernão, porque aprendeu. Acabou-se uma escola e chegou a hora de começar outra. O entendimento raiou nesse momento para Fernão Gaivota, tal como o iluminara sempre em toda a sua vida. Tinham razão. Ele podia voar mais alto e era tempo de ir para casa. Lançou um último longo olhar pelo céu, por aquela magnífica terra prateada onde aprendera tanto. Estou pronto, disse por fim. E Fernão Capelo Gaivota elevou-se com as duas gaivotas brilhantes como estrelas para desaparecer num céu perfeitamente escuro. Fernão Capelo Gaivota, vocabulário da primeira parte. Amaragem, aterragem, ato de pousar. Hirtos, duros, sem flexibilidade. Pontões, plataformas ancoradas construídas sobre a água. Acossava, perseguia. Vertiginoso, muito rápido, acelerado. Lampejo, brilho passageiro. Desvaneceram-se, desapareceram. Regozijou-se, transbordou de contentamento. Cingiu-se, limitou-se. Observação. Quanto às acrobacias aéreas que Fernão aprendeu a executar, todas as expressões utilizadas ou palavras utilizadas têm relação com as manobras acrobáticas realizadas por pilotos. São elas: loop, trajetória em círculos. Slow roll é uma manobra acrobática em que se executa a rotação lenta e controlada ao redor de seu eixo longitudinal, geralmente 360 graus. Inverted spin é uma manobra acrobática aérea em que se entra em giro descontrolado enquanto está em voo invertido, ou seja, com o nariz apontado para baixo e as asas invertidas. Durante essa manobra, o corpo gira ao redor do seu eixo longitudinal enquanto está em uma altitude invertida. Point roll é uma manobra aérea em que se faz uma rotação de 360 graus ao redor de um ponto fixo no horizonte, mantendo uma trajetória reta em relação ao solo. É um giro ao redor do seu eixo longitudinal, enquanto mantém a direção original. Gull bunt é uma manobra aérea que combina uma descida em curva com uma inversão de voo, criando um movimento em forma de V ou gavinha, que é gull em inglês. Durante a manobra, mergulha-se em um ângulo acentuado e em seguida inverte sua direção subindo em um ângulo semelhante. Pinwheel é uma manobra aérea em que a aeronave executa uma série de giros rápidos e contínuos em torno de um eixo vertical, criando um movimento em forma de roda ou pinwheel, roda de paz. Durante a manobra, gira-se rapidamente ao redor de um ponto central, enquanto mantém uma altitude relativamente constante. Trauteavam, cantarolavam. Éter noturno. Em Fernão Capelo Gaivota, pode simbolizar o espaço celeste misterioso e sereno da noite. Também pode significar liberdade, solitude e iluminação espiritual.
É um ambiente metafórico que reforça o tom filosófico e transcendental da obra. Livro Fernão Capelo Gaivota. Perguntas referentes à primeira parte. Primeira pergunta. Como Fernão se sentia em relação à vida tradicional que as gaivotas levavam? Explique. Livro Fernão Capelo Gaivota. Perguntas referentes à primeira parte. Segunda pergunta. O que simboliza o voo no romance Fernão Capelo Gaivota? Comente. Livro Fernão Capelo Gaivota. Perguntas referentes à primeira parte. Terceira pergunta. O que esta primeira parte do livro nos ensina sobre individualidade e busca por sentido na vida? Explique.